solução, então, da superposição de efeitos de tração com flexão, vamos pegar o mesmo caso que a gente fez antes, no caso do exemplo, a gente tinha uma viga então, que estava carregada em tração e flexão, a gente viu que num formato na seção crítica a gente tenderia a ter um formato de um perfil de tensões mais ou menos com essa cara, onde a gente tinha então uma redução redução proporcional, né? A gente tinha menos tensões de compressão do que tensões de tração numa seção. E a gente tinha feito para esse exemplo um exemplo numérico, onde a gente tinha então um determinado valor de tensão máxima atingida aqui na parte de tração. A pergunta agora é simples, né? Então vamos imaginar que a gente tem um perfil semelhante, então seria um caso similar, né? Claramente a gente obteria alguma coisa nesse sentido sempre que a gente carregar uma viga mais ou menos nesse formato aqui, como a gente carregou antes, a gente vai ter um formato de tensão mais ou menos como esse, tá? Só que eu quero saber, esse problema, né, o exemplo 8.3 nos pergunta quanto que valem esses momentos M1 e P1 para a gente chegar no caso limite, onde essa tensão máxima vale essa tensão de escoamento. E a resposta disso, né, a gente tem vários caminhos para percorrer esse cara aqui ao longo do caminho, tá? Mas basicamente o que a gente tem que pensar é que dentro desse caso aqui, a gente ainda está dentro do caso razoável que a gente falou das tensões, da superposição de tensões, estamos dentro da faixa elástica e tal. Então, essa tensão máxima que a gente está adotando aqui, que vai ser igual à tensão de escoamento, né, ela vai ser a tensão associada a... Não devia ter chamado de 1 aqui. A tensão associada à força P, a tensão normal pura, mais a tensão de flexão. É uma função do momento M1. Bom, e dentro do nosso contexto que a gente tinha antes, então a gente tem que essa tensão de escoamento aqui, no caso limite, vai ser a carga P1 que está agindo, dividido pela área dessa seção da viga, menos, né, ou mais, simplesmente a gente está considerando o módulo desse carinha aqui, né? Considerando essa tensão em módulo para não precisar pensar que isso só vale nesse caso aqui, quando esses momentos são positivos, né? Vamos deixar simplesmente o módulo máximo da tensão de flexão. Então, no ponto da seção da viga onde esses dois caras se somam, poderia acontecer no lado de compressão, poderia acontecer no lado de tração. Tá? A gente teria então esse cara, que é M1, vezes o Y máximo desse carinha aqui, em relação à linha neutra, considerando apenas o caso de flexão pura, né? Então o Y máximo está aqui, dividido pelo I. Então seria exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Só que agora a gente tem que pensar, a gente tem que definir quais seriam as relações possíveis, né, entre P1 e as tensões de escoamento. Por enquanto a gente tem muita coisa que está relacionada ainda à cara específica dessa seção transversal. Então eu tenho áreas e momentos aqui, momento de inércia e uma distância máxima desse cara. Se a gente se lembrasse do que a gente estudou em outras ocasiões, quando a gente fala sempre tratando de plasticidade, né, lembrando o caso, sempre que a gente trata aqui no Popov de caso de plasticidade, a gente está falando de um material elastoplástico ideal, cuja curva de tensão de deformação ela evolui linearmente até a tensão de escoamento e depois ela permanece uma constante. Tá? Então, quando a gente está tratando desse limiar de entrada na faixa elástica, a gente está tratando então dessa tensão de escoamento. Tá? E se eu estivesse entrando em escoamento, se só P1 causa escoamento, se só P, na verdade, tá? Esse, nosso caso 1 aqui, eu chamei de P1 para esse caso. Né? Se só uma força normal causa escoamento, né? A gente vinha chamando de N, eu estou seguindo, não devia ter pego, né? Devia ter chamado de N aqui. Quando vocês estão lendo P's, leiam N's ali, no caso mais comum para vocês. Tá? Se só uma carga P causa escoamento, a gente teria a seguinte situação. Então, qual que é essa carga P que provoca escoamento? Está associado à nossa tensão de escoamento. Então, se só tivesse carga normal, a carga normal que provoca escoamento dessa viga vale assim. Por outro lado, se só o momento interno já por si só causa escoamento, a gente deduziu isso aqui na parte de flexão, tá? Então voltem lá nas anotações de vocês. A gente tinha definido o que era um momento plástico, tá? É um momento de escoamento desse carinha aqui. Então pegando essa nossa fórmula que a gente tem aqui, o momento que provoca escoamento vai ser aquele momento associado à tensão de escoamento multiplicado por I dividido pelo Y máximo. Então se
eu chego nas tensões de escoamento apenas com o momento, eu tenho essa expressão para o momento, e se eu chego nas tensões de escoamento apenas com as cargas normais, eu tenho essa expressão para esse cara aqui. Ora, mas as nossas tensões, quando eu ainda estou dentro dessa faixa que eu posso aplicar a superposição de tensões, eu tenho essa função aqui. Então o que se propõe fazer aqui é pegar e isolar, dividir essa equação aqui, né? Então dividindo essa equação que vamos chamar de 1, dividido 1 por sigma y, tá? Estou dividindo por sigma y, e a gente vai aparecer, dentro desses carinhas aqui, vai aparecer várias coisas que não são úteis. Ao dividir por sigma y, esse carinha aqui vira 1, dividindo por sigma y, perceba que aqui na parte de baixo aparece A vezes sigma y. Horas é exatamente a definição da carga plástica, da carga normal plástica desse cara. Na hora que eu divido por sigma y aqui, eu tenho I vezes sigma y na parte de baixo e o y máximo aqui. Percebam que eu estou exatamente com essa fração invertida aparecendo na parte de baixo. Tá? Então, ao fazer isso, a gente chega numa função que me diz que 1 vai ser igual então, a P1 dividido pelo P que provoca escoamento, mais M1 dividido pelo M que provoca escoamento. E essa é uma relação que permite a gente encontrar todos os valores de P1 e M1, as combinações de P1 e M1 que vão chegar nessa tensão de escoamento. Afinal de contas, é disso que a gente partiu. Quando que eu chego nessa tensão de escoamento, por essas funções combinadas, e agora eu estou vendo que isso aqui tem a ver com as tensões limites de escoamento, respectivamente. Então, se eu estou traçando esses dois carinhas num gráfico, por exemplo, tá? A gente pode traçar, então, o momento dividido pelo momento de escoamento, e a carga normal dividido pela carga normal de escoamento. Vocês percebem que esses caras variam linearmente, né? Tem um x mais um y igual a um determinado número, tá? Então esse cara aqui varia de 1 até 1. Quando o momento é exatamente o valor do momento de escoamento, eu não posso ter mais nenhuma carga P porque eu já entro nessa carga limite. Por outro lado, quando eu tenho a carga normal igual a carga de escoamento, eu não posso ter momento nenhum aplicado, senão eu estaria excedendo em algum ponto. Tá? Então, na medida que eu caminho sobre essa linha, isso traça todos os valores, todos os pares de momentos e cargas normais que provocam a gente chegar nessa situação limite na soma desses dois carinhas. Tá bom? O que acontece quando a gente entra, de fato, na faixa plástica? Tá? Então, era um assunto que não cai exatamente dentro do escopo da superposição de tensões, mas a gente consegue, através de outras técnicas que a gente já aplicou, resolver alguma coisinha. Tá? Então imagine que a gente carregou um pouquinho mais do que deveria, né? Então a segunda parte ainda desse problema, eu tenho uma seção transversal. A seção transversal, então, agora ela está carregada da seguinte forma. Supõe-se que essa partezinha aqui vale 1/4 da altura, e a gente tem tensão de escoamento. Tensão Y aqui e tensão Y na parte de baixo. Eu plastifiquei, né? Fui um pouquinho além dessas cargas, né? Fui além desses pares M1 e P1 que a gente tinha determinado antes, e cheguei nessa situação. Então, para essa situação aqui, a gente também pode buscar, o Paulo nos mostra como é que a gente consegue encontrar quanto é que valem P2 e M2. Para a gente fazer isso, basicamente a gente vai fazer um equilíbrio de forças, expressões de equilíbrio de forças para esse carinha aqui. Né? Então observe que do lado de cá a gente tem uma carga P2, um momento M2, e isso tem que estar equilibrado por esse perfil de tensões que a gente tem lá. Então esse perfil de P2 tem que ser igual à integral de H de menos H sobre 2 até H sobre 2, da parte de baixo até a parte de cima, do perfil de tensões vezes a área. Ou seja, uma força vezes uma área uma tensão vezes uma área é uma força, e eu tenho que estar equilibrando, né? Eu tenho que ter um P2 para o lado de cá para equilibrar esse outro P2 que está do lado de lá, que é a carga aplicada centralmente. Né? Além disso, o momento de 2, ele tem que estar aplicado, tem que estar equivalente ao momento gerado por esses carinhas aqui, ou seja, a gente está pegando os sigmas vezes as suas alturas y se multiplicando pelo A. Então, se eu conseguir ter expressões para como que o sigma varia ao longo desse y, né, ao longo da altura dessa seção, eu consigo, então, substituir dentro desses dois carinhas e achar expressões, achar relações entre P2 e M2, por exemplo. Tá?
Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas vocês observam que a gente tem de menos tensão de escoamento até mais tensão de escoamento aqui. Isso aqui acontece em 3/4 da altura da viga, né? Tinha 1/4 da altura da viga, isso aqui está acontecendo em 3/4, e eu tenho então dois triângulos exatamente iguais, vão de tensão de escoamento e tensão de escoamento, tá? Dentro dessa faixa. Tá? Então, 3/4 desse cara, esse ponto central vai ser metade dos 3/4, beleza? Vai ser 3/8 da altura desse carinha aqui. Então, a partir do topo eu tenho 3/8 pro lado de cá. Então, desse carinha até o miolo, né, que seriam 4/8, eu tenho 1/8. Esse ponto central aqui está numa altura y igual a 1/8 de h. Tá? Ficou pequenininho ali, mas vai ficar mais claro. Tudo isso para dizer para vocês que é possível para a gente descrever essa função aqui. Claramente a gente tem uma função que é descontínua, né? Essa aqui eu tenho uma reta e depois eu tenho um valor absoluto, um valor constante de tensões aqui, por conta daquele perfil elastoplástico ideal. Mas dentro dessa faixa aqui que varia entre as tensões de escoamento, é possível vocês verem que a gente consegue escrever uma expressão para tensão que é a seguinte. Eu tenho a tensão de escoamento dividido por 3 e multiplica 1 mais 1 menos, não tem borracha aqui, isso é um problema, tá? Então 1 menos 8y dividido por h. Isso aqui vale entre entre y, desculpa, vale mais h sobre 2. Esse de novo era o limite superior, né? Estou meio enrolado aqui. H sobre 2 e esse carinha aqui de até esse pontinho na parte de baixo, tá? E esse pontinho na parte de baixo, ele é de menos 3/8, né? Então, eu tenho, daqui para cá eu tenho 3/8. Aqui eu tenho h sobre 4. Não, menos h sobre 4, óbvio, né? Menos h sobre 4. Esse aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho h sobre 4, desse cara até aqui eu também tenho h sobre 4. Então, entre esses limites, então, entre esse ponto aqui e esse ponto de cá, se eu substituir esses valores, eu vou ter exatamente essa reta. Tá? Então, substituam aqui, por exemplo. Se y vale h sobre 2, eu jogo h sobre 2 aqui dentro, o h corta com h, o 8 corta com 2. Eu tenho 1 menos Isso faz sentido? Só um pouquinho, só estou conferindo aqui se eu não fiz alguma besteira com os sinais. Então eu tenho h sobre 2 positivo, cortei esse carinha aqui. 8 dividido por 2 dá 4, tá certo? Né? Então cortei os dois h's, 8 dividido por 2 dá menos 4, 1 menos 4 dá menos 3 corta com esse cara, sobrou menos, isso aqui dá menos y, menos sigma y, que é exatamente a tensão que eu tenho aqui, beleza? E nesse ponto inferior aqui, quando a gente está com h menos, quando y vale menos h sobre 4, eu jogo menos h sobre 4 aqui dentro, os h's cortam, os menos com menos virou mais, o 8 dividido por 4 dá 2, eu tenho 1 mais 2, 3, o 3 corta com 3 e me sobrou sigma y. Então isso me descreve essa reta, então nesses dois carinhas aqui. Se eu substituo essa função aqui dentro, trazendo essa função aqui para dentro, tá? Então vou integrar esse carinha de menos h sobre 2 até h sobre 2, né? Na verdade de menos h sobre 4 até h sobre 2, que é essa função aqui, desse sigma escoamento dividido por 3, 1 mais, menos, né? 8y dividido por h. E a área desse cara vai ser, então, a largura da viga vezes 1 dy, tá? Mais uma tensão constante entre menos h sobre 4 e menos h sobre 2 de um sigma y constante que multiplica bdy. A gente faz essa conta aqui, não vou fazer a conta inteira, tá? Mas vocês podem fazer essa conta e vocês vão chegar à conclusão que esse cara aqui vai valer sigma y bh dividido por 4. Né? E substituindo essa função aqui dentro, de novo, dentro desses mesmos limites, né? A gente vai ter uma parcela que está associada ao trecho onde essas tensões variam e uma parcela que está associada ao trecho onde as tensões são constantes. Tá? Fazendo essa conta como um todo, a gente vai chegar à conclusão, vocês podem fazer essa conta, isso vai me dar 3/16 de sigma y bh ao quadrado. Bom? Então, quando a gente entra na faixa plástica, a gente não está exatamente fazendo a mesma conta que a gente fez antes. Observe o que a gente fez antes. A gente estava somando as tensões, superpondo as tensões que vinham da parte elástica
da parte, desculpa, de tração e da parte que vinha de momento. O que eu fiz aqui foi simplesmente um somatório de forças, tá? Então perceba que a gente não está aplicando exatamente as mesmas coisas que a gente tinha antes, exatamente porque a gente entrou na faixa plástica e a gente não estaria dentro do caso mais indicado de aplicação de superposição de tensões. No caso limite, então levando ainda um pouco mais adiante desses carinhas, né? Qual que seria a relação que me levaria ao caso mais crítico possível, né? No caso, a gente estaria com todo mundo plastificado. Então, eu tenho sigma y, finge que eu tenha desenhado esses dois caras no mesmo comprimento, tá? Tenho sigma y aqui, menos sigma y na parte de baixo, está todo mundo plastificado, que é o caso máximo. Isso pode acontecer, o caso limite, né? Uma plastificação total dessa viga para esse tipo de material perfeitamente plástico. Isso é um caso crítico. Tá? Então, para esse caso, mais uma vez, a gente vai fazer contas de equilíbrios de momentos desses caras como um todo. Tá? Vamos ver como a gente pode tratar isso. Bom, observe que essa parte aqui, digamos que a parte que está em compressão tem uma altura Azinho, e do lado de cá eu posso dizer que eu tenho também uma altura Azinho. Tudo que tiver entre esses dois Azinhos, essa partezinha de cá, é o que vai gerar a força líquida. Né? Eu tenho esse menos sigma y agindo sobre uma área que é Azinho vezes Bzinho, apontando para o lado negativo. Do lado de cá eu tenho mais sigma y agindo sobre essa área Azinho vezes Bzinho. Esses dois caras, em termos de forças, eles se anulam. Só a parte que está aqui no meio entre esses dois caras é que gera a força normal. Então a força normal P3, que eu quero descobrir quanto é que ela vale, né? Então P3 vai valer simplesmente essa areazinha aqui do meio, e essa areazinha do meio vale o quê? Vale... o que ele chamou aqui dentro? Ele chamou de... esse carinha aqui ele chamou... do que sobrou dessa altura, ele chamou de 2y1. Tá? Porque 2y1, como se a gente tivesse a partir da linha neutra, y1 para cima e y1 para baixo. Eu tenho 2y1 vezes a largura da viga, vezes a tensão de escoamento. Esse cara aqui vai me dar, então isso aqui é a área, né, dessa areazinha central, vezes a tensão de escoamento, isso me dá a tensão normal associada a esse caso. Certo? Se eu quiser saber quanto é que vale esse y1, posso isolar o y1, nesse caso, isso vale então P3 dividido por 2B tensão de escoamento. Tá? Por outro lado, o momento que está sendo gerado nesse cara, né? Então, essa parte do meio aqui é uma parte que tem do eixo neutro para cima, a gente tem y1 com uma tensão e para a parte de baixo y1 com esse mesmo nível de tensão. Um desses faria girar no sentido horário, outro faria girar no sentido anti-horário. Então, ao contrário do que a gente viu para as forças normais, apenas essas partezinhas com As geram um momento líquido sobre esse cara. Partezinha aqui com As girando para o lado de cá, isso gera uma parte do momento líquido que faria essa seção girar no sentido anti-horário. E essa partezinha aqui, com essa tensão positiva, aplicada no momento A, também faz esse cara girar no sentido anti-horário. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um binário, né? A gente tem uma força na parte de cima e uma força na parte de baixo, elas têm uma distância entre elas, tá? E isso é possível da gente mostrar, então, que a força desses carinhas é A vezes B vezes a tensão de escoamento, a força que age sobre cada uma dessas seçõezinhas ali em cima, isso é essa força, e o braço de alavanca desse cara é simplesmente H menos o A. Então, H total dessa viga menos o A é a distância entre os pontos centrais de aplicação dessas forças equivalentes. Então, isso aqui é a expressão de um binário. Então, vocês podem fazer de diversas formas diferentes, pode fazer a forma integral também, desse tipo de formato, mas vocês vão chegar nessa mesma conclusão. Agora, substituindo esses carinhas, ou expandindo essas expressões que a gente tem anteriormente, né? Tirando o que é A, ou relacionando o A com esse Y1, fazendo essa conta como um todo, a gente chega na seguinte conclusão. A gente tem então tensão de escoamento, que multiplica B vezes H ao quadrado dividido por 4, menos Y1 ao quadrado. Essa é a expressão básica que a gente tem. E a gente tinha visto lá, ainda no capítulo de momentos também, que existe uma quantidade chamada de momento limite, um momento plástico. Tá? Então, lembrando, quando a gente tinha flexão pura, quando a gente não tinha essa carga normal, a gente tinha definido uma coisa que chamava de momento plástico,
E esse momento plástico era o máximo momento que podia ser aplicado a uma tensão, a uma seção. E ele valia, então, sigma y vezes bh ao quadrado, desculpa, dividido por 4. Tá bom? Então, observam, sigma y vezes bh ao quadrado dividido por 4 é exatamente o momento plástico, tá? Então, na hora que a gente distribui esse carinha aqui, a gente observa que eu tenho o momento 3 que está aplicado, vai ser o momento plástico, menos sigma y vezes b vezes y1 ao quadrado. Tá? Pegando a expressão para y1 que a gente pegou aqui, envolve o P3, tá? A gente chega numa expressão que me diz o seguinte, tem M3 é igual ao momento plástico menos então esse carinha aqui, no lugar de y, eu vou botar esse cara aqui ao quadrado. Na hora que sobrar o quadrado desse carinha aqui, vai sobrar então 4b ao quadrado, sigma y ao quadrado. Um sigma y vai cortar com o outro, vai sobrar um sigma y embaixo, vai sobrar um b embaixo e um 4 embaixo. E um dos b's que estaria ao quadrado embaixo vai cortar com um de cima. Tá? Então vai me sobrar o quê? Eu tenho P3 quadrado dividido por 4b sigma y. Beleza. Então, e esse momento plástico, né, a gente tinha visto também, vimos que esse momento plástico valia isso aqui, é o momento que provocava plasticidade, e a gente conseguia relacionar ele com o momento que provocava, que entrava lá no escoamento, que era o caso limite que a gente tinha antes. Né? O primeiro caso, qual é o momento puro que começa a provocar tensões de escoamento, a gente tinha essa expressão. E lá no capítulo de flexão, a gente tinha visto que o momento plástico era 50% maior, ou seja, 3 meios do momento de escoamento. Então isso aqui eram coisas que a gente já tinha deduzido antes, tá? Eu não vou rededuzir aqui, mas já tinha deduzido antes. Fazendo isso, jogando aqui dentro desse cara, né, a gente pode dividir esse cara por momento plástico, né, jogar momento de escoamento aqui dentro e tal. A gente tem diversas opções diferentes para fazer. Mas fazendo o mesmo tipo de manipulação que a gente tinha feito antes, a gente consegue chegar numa expressão que nos mostra o seguinte. Eu tenho 3, momento 3, não precisa desse 3, né? Então, ele botou com 3 aqui na frente, não tem porquê, tá? Mas 3 momentos de escoamento, tá? Então cortei esses dois 3, mais P3 dividido pelo PY. Esse cara aparece agora ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, mais uma vez, o que a gente tem é uma relação entre o momento puro e a força normal pura aplicados que provocam esse colapso plástico. Quando esse momento, quando essa força normal é suficiente para provocar o colapso plástico disso aqui tudo, a gente tem um determinado valor, e quando o momento é o momento plástico que provoca o colapso dessa seção, a gente tem um valor também. Então o que a gente observa é que a gente tem uma relação um pouco diferente antes. Né? Antes a gente tinha uma relação que era linear entre o momento e o momento de escoamento, e a força normal e a força normal de escoamento. E agora a gente tem uma relação que é quadrática. Né? A gente tem um cara que varia linearmente e outro cara que varia de forma quadrática. Então, complementando aquele caso de antes, né? Se eu traço as relações entre então a carga e a carga de escoamento, e o momento de escoamento, quando a gente está entre 1 e 1, a gente está, no caso, entrando na plasticidade. E nesse carinha aqui, na hora que a gente substitui os valores, a gente vê que a gente vem... Se o P for igual ao P de 1, o P de Y, a gente já está nesse caso de colapso plástico, né? Afinal de contas, toda a seção está plastificada por conta dessas forças normais, então eu não posso ter momento nenhum. Mas que para a gente chegar no outro ponto, né, na outra extremidade, a gente tem que estar com um momento igual ao momento plástico, que é 3 meios desse Y. Então eu tenho 1,5 ali em cima. E entre esses dois caras a gente tem uma curva parabólica por conta desse quadrado que a gente tem aqui. Tá? Então esse caso aqui é o caso do colapso plástico da seção. Qualquer ponto ao longo dessa parábola, qualquer combinações de P's e M's dentro dessa parábola aqui,
me provoca o colapso plástico da seção, ou seja, a seção inteira com tensões de escoamento, um módulo da tensão igual a tensão de escoamento. Qualquer coisa dentro dessa linha aqui, a gente tem só apenas a tensão máxima batendo nessa tensão de escoamento. Se eu continuar subindo esses dois caras, na hora que eu chego nessa parábola, essa parábola é a parábola limite, né, para qualquer relação que a gente tem. A gente não tem como ter nada além dessa parábola para o lado de cada parábola, e não tem nada como, a gente não teria como ter mais do que esse comportamento perfeitamente plástico que está descrito aqui. Tá bom? Então esse vídeo de agora foi um vídeo para discutir o que acontece quando a gente entra na faixa de plasticidade, quando a gente começa a ter coisas chegando próximas da plasticidade. A gente fez discussões a respeito disso em todos os capítulos, achei legal a gente manter essa discussão aqui. Vou parar o vídeo e daqui a pouco a gente vai falar então sobre tensões oblíquas, que vai ser o nosso último caso de mistura de tensões sigmas. Até mais, gente!